Então, a gente vai fazer uma viagem desde o século I, século IV, vamos avançar até chegarmos aqui, por exemplo, na HQ que não saiu, essa HQ, a Second Coming, né? É uma HQ da DC, onde Jesus ele vai aprender com o super-herói ali como ser um super-herói nos nossos dias. E aí, claro, que deu muita polêmica. Essa HQ de 2019 ela acabou tendo um abaixo-assinado gigantesco lá para que ela não fosse publicada e, até onde eu sei, pelo menos na época que ela seria lançada, ela não foi. Mas a gente vai falar dela daqui a pouco. Eu quero começar falando um pouquinho sobre as imagens de Cristo na história. Sejam muito bem-vindos ao nosso Apoia-se. Aqui você tem a oportunidade de não apenas acompanhar o nosso trabalho, mas fazer parte efetiva dele a partir do seu apoio e também recebendo as recompensas que preparamos para vocês. Aqui embaixo você vai encontrar todos os níveis de recompensas que o nosso Apoia-se está gerando. Nós temos muitos projetos para expandir o Parábolas para outras direções e para isso nós devemos abrir a oportunidade para que você que está me assistindo nesse momento possa fazer parte disso a partir do nosso Apoia-se. Então muito obrigado por assistir esse vídeo e até logo. Tchau, tchau. Nos vemos nas recompensas. Tchau! O que é interessante falar para começar a nossa conversa, né? A tradição judaica, ela não representava, não tinha representações físicas da fé. Você não vê representações artísticas de Deus, por exemplo, porque isso seria algo herético, né? Para a comunidade judaica, baseado no Pentateuco e tudo mais, a ideia de não falar o nome de Deus em vão, então isso estava inserido também em reproduzir fisicamente, artisticamente, essa figura divina. Então, como os primeiros cristãos eles têm uma tradição judaica, né, o cristianismo nasce do seio do judaísmo, essa mesma prática vai ser algo muito presente dentro dessa comunidade. Então, você não vai ver nos primeiros séculos aí da igreja, século I, século II, a tentativa de reproduzir Jesus. Né? Essa não era uma preocupação dos discípulos, por exemplo, né? Fazer uma obra artística para que as pessoas da posteridade soubessem como era Jesus. O Evangelho não fala nada a respeito da fisionomia de Jesus. Você não tem descrições físicas, diferente de outros personagens. Por exemplo, Saul, nós temos uma referência de que ele era alguém muito alto, muito forte, né? Com cabelos compridos, tudo isso com o ideal de beleza daquela época. Então, você tem figuras, sim, descrições que ajudam a compreender. Você tem Davi, que era ruivo, tem algumas descrições, o físico de Sansão, né? Você tem descrições de alguns personagens no Antigo Testamento, porém você não tem representações ou descrições assim do anjo do Senhor no Antigo Testamento. Você não tem. Por quê? Porque essas perspectivas da divindade, né, elas eram proibidas de serem reproduzidas artisticamente. E isso vai tocar, de certa forma, a maneira como os primeiros cristãos vão buscar esse entendimento. O que importa para eles, pode ser curioso, né? Porque João, Pedro, ninguém fez um rabisco, né, um rascunho de como era Jesus para que a posteridade soubesse como era Jesus. Porque não era importante, né? O importante era o ensino de Jesus e a mensagem que ele deixou. E a gente vai falar sobre isso ao longo da nossa rápida explicação e nosso passeio histórico, mas é importante você começar com essa informação. Os primeiros cristãos não reproduziam artisticamente, tentaram, né, esboçar como Jesus era, porque isso não era importante para eles. Né? Isso vai começar a levantar a curiosidade das pessoas séculos mais tarde. Então, assim, veja que nesse cristianismo primitivo, digamos assim, eles estavam preocupados em disseminar com exatidão e com fidelidade a mensagem de Jesus. Por isso as cartas, por isso as epístolas que são escritas, né? Então isso era o mais importante, a mensagem de Cristo reproduzida com exatidão e fidelidade, sem se acrescentar nada naquilo que Jesus havia falado. Essa era a importância, né, do que os discípulos estavam fazendo nesse período. Então por isso nós não temos referências. O Evangelho não fala nada, é incrível, né? Porque os 4 evangelhos não falam sobre o físico de Jesus. Toda a representação que nós temos, ela é cultural, foi feito a posteriori, posteriormente, depois, né? E todas as representações de Jesus, elas têm a ver com o contexto no qual essa produção artística foi feita. E vocês vão ver como ela vai mudando ao longo do tempo, tá? Então essa é a primeira questão. Isso quer dizer que não havia representações físicas de Jesus, existiam simbólicas. Haviam símbolos que foram estabelecidos na igreja primitiva que remetiam a Jesus. Né? E é essa igreja que está surgindo, mas não diretamente a figura de Jesus. O segundo tópico que eu coloquei ali tem a ver com relatos míticos e místicos que vão envolver a figura de Jesus. Alguns relatos de que Jesus ele se enxugou em algumas toalhas, e isso fez a ideia do sudário, né? A ideia de uma representação ali
naquela toalha, e quando se queria fazer os desenhos, né, aproveitar os contornos que aquela toalha fazia, a partir do suor de Jesus, ela brilhava tanto que a pessoa não conseguia fazer, e coisas nesse sentido. Existem muitos relatos que são míticos aí, né? As pessoas vão aumentando algumas coisas ali, e então você tem essa perspectiva. Quais eram as representações que associavam, figuras que associavam a Jesus nesse início? Então, as representações simbólicas, né? A cruz, ela vai ser algo muito presente desde o início aí da história, né? Por ser a essência, né? A cruz é aquilo que remete diretamente ao sacrifício de Jesus. Então, a cruz, ela vai ter muitas formas. A primeira cruz que vai ser utilizada, uma das primeiras pela igreja, vai ser uma cruz associada a uma letra grega. Enfim, mas eu quis trazer a tradicional aqui para não confundir, não complicar demais, sabendo que a cruz é um cristogramas, né? É como se fossem pictogramas, que são símbolos que associam a Cristo. Então, a cruz é um deles. E o segundo famoso é o peixe, porque a tradução no grego, né, as primeiras letras, né, de Jesus, Cristo, Deus, Filho e Salvador, é ictus. E essa é a pronúncia, né, essa é a palavra em grego para peixe. Então, é construído um anagrama com as primeiras letras dessa Jesus, Cristo, Deus, Filho, Salvador. Se diz ictus, que é a tradução para peixe. Então, o peixe vai ser um símbolo associado ao cristianismo desde o início, em função da pesca de homens. Você, a partir de hoje, serão pescadores de homens e tudo mais. Então, essas duas figuras, elas estão presentes nessa igreja primitiva, tá? Associando essas figuras a Jesus, mas como um pictograma. A primeira representação artística que nós temos a respeito de... não é sobre Jesus, mas é sobre o cristianismo. Eu vou aumentar aqui para um grafite, né? Não se sabe ao certo se é do século I até está entre o século I e o século III. Esse é o grafite de Alexamenos. O que está acontecendo aqui? Representaram alguém crucificado. Se você vê a figura que está em destaque no grafite, ele é alguém que está crucificado, mas tem uma cabeça de asno, né? Então, e aí tem alguém que está em posição ali de submissão adorando essa figura. Então, esse grafite de Alexamenos, ele tem essa característica de ser os colegas desse Alexamenos, que provavelmente é essa pessoa que está ali ajoelhada próximo da cruz. Tem algo escrito ali, né, que fala a respeito disso, né, de que Alexamenos adora a Deus, né. Então, assim, nesse grafite, provavelmente foi feito por alguém que não acreditava em Cristo e queria tirar um sarro do cristão chamado Alexamenos. Então, era um bullying aí nos primórdios, né. Então, como a gente sabe que essa figura crucificada era porque na escrita ali está falando que ele adora a Deus. Então, para esse que está escrevendo e fazendo essa crítica aí e zoando com a fé do Alexamenos, tem essa característica de compreender isso já, né? Ele está adorando a Cristo, aquele que foi crucificado. Então, esse grafite está em Roma, né, hoje, e você consegue encontrar aí em uma das... Se você for passear por Roma, você pode encontrar aí o grafite do Alexamenos, que é uma das imagens mais antigas atribuídas a Jesus que se tem notícia. Então, olha só que interessante, uma outra figura muito famosa aí entre as mais antigas é essa do bom pastor. Então, século III, se você observar ali, Jesus está representado de cabelo curto, sem barba nenhuma, e é muito comum nesse período a representação ser de um atributo de Jesus, não tanto com relação a desvendar o rosto. Não tem muita expressão, né? É quase um rosto genérico que você tem ali, mas ele tem a capacidade, a função de atribuir uma dos atributos de Jesus. Aqui, no caso, a questão de estar ali com a centésima ovelha, levando ela de volta para o aprisco, né? Então, essa aqui está pintada numa das paredes das catacumbas de Calisto, em Roma também. Veja que você começa com uma zoação ali, né? Uma tiração de sarro. Depois você tem a representação de atributos de Jesus, mas sem se importar muito com a questão estética ali, né, de desvendar quem era esse Jesus. Essa aqui eu já vou mostrar ela em destaque para vocês, mas essa aqui é do século V, mais ou menos, tá? Por volta de 400 e alguma coisa, que vai ser uma figura de Jesus como um general romano. Essa é muito interessante. Eu vou destacar ela aqui para você poder ver mais de perto, né? Jesus representado como um general romano vestido como um imperador. Então, olha só, a partir do momento que o Império Romano transforma o cristianismo como religião oficial do Império, você começa a ter representações de Jesus como um legionário romano para animar as tropas. Agora as tropas lutam não mais pelo imperador, mas lutam por Cristo.
Então, nada mais comum, nada mais natural do que representar Cristo a partir de um general romano. Dê uma olhada então de novo, Jesus não tem barba, o cabelo aqui já começa a aumentar, tem tranças aqui, né? Tá na altura dos ombros, esmagando a cabeça da serpente de um lado. Veja como o texto bíblico vai sendo representado a partir aí da arte, né? Eu fico muito feliz quando eu vejo, por exemplo, o Rafa nas histórias dele, o Marcos. Então a gente vê essa preocupação dos artistas, né, de hoje de representarem nas suas ilustrações, nas suas HQs, o texto bíblico, que é o que está acontecendo nesse cenário, né? Você vê Jesus com uma vestimenta contemporânea do século V, esmagando a cabeça da serpente, ali tem um leão também. Então, enfim, Jesus acima dessas potestades e tudo mais. O que estão achando até agora? Tá legal? Tá valendo a pena? Comenta aí. Então, eu vejo que a preocupação dos artistas ela é a mesma, né? De retratar de maneira mais fiel possível dentro da realidade contextual, ou seja, esse Jesus como um legionário, um soldado romano, só faz sentido em um império romano cristianizado. Então, é uma imagem que contextualiza a realidade daquele período. Você pode olhar hoje e falar, mas Jesus nunca ia usar uma roupa dessas, né? Então, isso é bem interessante para a gente refletir um pouco. Olha só, século IV também temos Cristo sábio, Jesus com barba e cabelos longos. Essa pintura na catacumba de Comodilla. O que é interessante pontuar aqui? Cabelos longos e barbas longas, elas têm a ver com a sabedoria, a ideia e a intenção de passar alguém sábio. Se alguém era retratado sem barba, você não tinha... A barba é a história, né? Então, assim, os filósofos gregos, eles eram retratados com longas barbas brancas, isso tinha a ver com experiência, com sabedoria e tudo mais. Então, a partir desse período, começa-se a esboçar Jesus com uma barba, com cabelos longos, porque tudo isso tem a ver com experiência de vida. Só para fazer um parênteses, abrir com vocês, se você pesquisar, é um livro da professora Lilian Schwartz, chamado As Barbas do Imperador, você vai ver que Dom Pedro II vai ser retratado com barbas longas, estamos falando aqui do século XIX, você não tem fotografia, né? Dom Pedro vai ser fotografado no final da vida, ali quando ele traz essa tecnologia para o Brasil, mas até então era pintura. Então ele vai ser pintado com barba, né? Com uma barba grande aos 13 anos de idade, quando ele chega no Brasil. Então você tem essa necessidade de tentar passar uma impressão para as pessoas de alguém que é sábio, alguém que tem muita sabedoria. Então, a barba, na história, sempre teve essa função de dar uma ideia de sabedoria. Então, Jesus, como mestre, começa a ser representado também, a partir desse período, com essa barba e tudo mais. Então, veja que a gente está falando do século IV, há 3 séculos ali, a igreja vai se ajustando para tentar organizar um cânon bíblico, quais são os livros que vão fazer parte do Novo Testamento, qual é o credo dessa igreja. Você tem o Concílio de Nicéia, que vai trazer o credo niceno, que é a base do cristianismo primitivo. Então, nesses séculos iniciais, além da perseguição que os cristãos sofrem dos romanos até que o império se transforme em um império cristão, você tem uma preocupação maior com a própria vida, né? Você está sendo perseguido pelo Império Romano, né? Então, a sua preocupação não é retratar Jesus, é sobreviver mais um dia. Agora, olha, quero que vocês prestem muita atenção na próxima imagem, tá? Ela é incrível, incrível que vocês vão ver comigo agora. Esse é o Cristo Pantocrator. Eu sei que alguns conhecem até uma banda que chama Pantocrator e tal, mas a ideia aqui é Pantocrator, tem a ver com Jesus Cristo, Senhor do mundo, tá? Eu vou mostrar de maneira mais pormenorizada. Essa é uma figura incrível, tá? É um ícone. O que é um ícone? Ícone é uma pintura, tá? Diferente de outras representações cristãs que acontecem mais no catolicismo, que tem as imagens, as representações artísticas, que daria uma outra live muito rica também para falar só a respeito disso, mas um ícone é uma pintura. Então, assim, não é um quadro, uma pintura de algum personagem sagrado. Você vai ter ícones de Maria no México, na cidade do México, você tem a Catedral de Guadalupe, onde tem um ícone, né, de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, enfim, são pinturas que são sagradas, tem uma atribuição sagrada e tal. Então, Pantocrator tem a ver com Todo-Poderoso. Essa é a tradução. Então, são figuras de Jesus, onde ele está com a mão sempre do mesmo jeito. Eu vou mostrar a mão daqui a pouco para vocês, né? E aí, na outra mão, ou ele está segurando a Bíblia, ou ele está segurando um globo terrestre, assim, na mão.
sempre com o rosto enigmático, né? Em algumas representações o rosto ele é mais sisudo, bravo, né? Mostrando então que a partir desse momento já meio que se define a figura de Jesus como todo-poderoso. Então ele tem todo o poder, ele tem todo o controle, e essa figura, presta atenção no rosto de Jesus, dá uma olhada no rosto aí, eu não consigo ampliar ela aqui para vocês, mas acho que você consegue ver bem a imagem, né? Dá uma olhada se você percebe alguma coisa diferente olhando para o rosto de Jesus nessa imagem. Tem alguma coisa estranha? Comenta aí que eu quero saber. Esse ícone, ele é teologia pura, tá? Esse aqui tem uma novidade teológica que vai ser... É o detalhe a mão também, tá? Mas a mão, ela é em formato de trindade, tá? Então, assim, então o polegar vai ser voltado para ele mesmo. Então você tem 2 dedos apontando para cima e 2 meio externos, assim, né? Representando a trindade, assim. Então, a mão vai ser sempre a mesma. Se você digitar lá Jesus Pantocrator no Google, vai aparecer N imagens diferentes ali, representações de séculos e séculos dessa ideia, e a mão é sempre igual, tá? É a mesma coisa. O que aconteceu de diferente nesse período aqui, para ajudar a gente a compreender isso, né? Havia uma heresia em voga que dizia que Jesus ele era 100% Deus. Então, Jesus ele nunca deixou de ser Deus, nunca foi homem, então ele nunca esteve sujeito às mesmas tentações que nós, ao sofrimento e tudo mais, né? Então aqui, a gente está falando de por volta de 565 depois de Cristo, então você tem alguns concílios anteriores que vão ratificar a ideia de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então você tem aqui esse ícone, ele mostra exatamente as duas naturezas de Jesus na mesma imagem. Ela é simplesmente incrível. Isso que vocês estão pontuando ali, ela tem a ver com isso. Eu vou mostrar para vocês agora, isolando a metade do rosto de cada lado. Vamos ver. Olha só, então aqui você tem a representação, digamos assim, a humanidade de Jesus, até um certo sofrimento, a ideia de alguém que está buscando, né, um embasamento na palavra, né, no Antigo Testamento, um Jesus 100% humano. Se a gente inverter, né, colocar para o outro lado, olha a diferença que dá, gente. É incrível. Você tem aqui a mesma pintura e é totalmente diferente. Tá? E essa é a representação divina de Jesus, até porque por causa da própria mão, que simboliza a Trindade, né? Você tem aqui um Jesus ele é mais divino no sentido de que, olha, a própria expressão facial dele, ela está mais desconectada da realidade. É alguém que não está passível dos sofrimentos da Terra como o anterior. Então você tem alguém que está mais voltado para a Terra, e aqui um Jesus transcendente, digamos assim, né? Que transpassa a paz, que não está sujeito a essas tempestades da vida. Não sei se vocês já tinham ouvido falar a respeito disso, mas é incrível. Para mim, essa é uma das principais representações aí de Jesus, porque não é apenas uma obra de arte, mas ela tem a ilustração de duas naturezas de Cristo no mesmo lugar. Para mim, isso é sensacional, tá? Sem palavras com relação a isso, porque está nos ensinando teologia, está nos ensinando uma representação, algo que foi ratificado pela igreja nos concílios, e aí você tem a composição artística dessa verdade, né, que foi estabelecida pela igreja em períodos anteriores. Veja como a cultura, a arte, ela trabalha junto com a teologia, e vai ser assim ao longo de toda a história da igreja. O que vocês acharam disso? Gostaram da informação? Isso aqui é incrível, tá? É interessante a gente pensar, porque o ícone ele tem uma facilidade, tem uma similaridade, ela é aceita na igreja oriental, então ela é mais comum na tradição oriental do que na ocidental. Né? Então, o ícone é uma imagem que te ajuda na oração e tudo mais, enfim. Você tem algumas questões aqui que eu não vou entrar hoje nessa live, porque o objetivo é outro, tá? Então, eu acho que, como curiosidade, como conhecimento para a gente, é algo interessante, né? Você vai pesquisar, você vai encontrar centenas de pantocrátoros assim. Alguns Cristo está bem bravo, outros ele está mais tranquilo, outros ele está indiferente. Depende de quem pintou e de quando pintou esse pantocrátor aí. Esse pantocrátor aqui que eu trouxe é o mais antigo que se tem notícia, tá? Ele está onde hoje, num museu na Síria, próximo ao Monte Sinai, é onde está esse ícone. E ele é pequeno, tá? Ele tem, se não me engano, a dimensão dele é de 65 centímetros por 45. De um lado, o Cristo está com olheiras de cansado, o rosto mais fino, seco, e me fez lembrar do jogo de sombra de maquiagem, né? Veja só o que a arte nos ajuda. É incrível. Não dá tanta diferença, você vê que é diferente, e a primeira impressão que eu tive, quando me deparei na faculdade ainda com esse pantocrátor, é de que o pintor errou, né?
assim, vou dar um desconto, tá falando século VI, né? Por volta de 560 depois de Cristo, não vou exigir tanta perfeição do artista, né? E aí quando a gente vê o que ele realmente quis passar, é realmente incrível, assim, né? É maravilhoso.